Pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que tenham passado um final de semana tranquilo. Mais uma semaninha começando e com ela nós vamos começar as samambaias, avencas e também as cavalinhas, que são as plantas não tão comuns assim, mas na verdade nós estamos falando das pteridófitas, tá? Conteúdo você vai pegar aí na sua apostilinha, que tá na página 23, que vai começar a introduzir o conceito sobre as pteridófitas. Este resumo já tá lá na plataforma, você já deve ter copiado ele no seu caderno. Então, agora, para facilitar a sua vida, eu vou estar explicando essa videoaula para você entender como que funciona, o que é e como se reproduz uma pteridófita. Bom, na sequência que a gente tem de evolução das espécies vegetais, elas já são mais evoluídas que as briófitas. As briófitas eram plantas muito pequenas, não possuíam vasos condutores de seiva. Os vegetais pioneiros, totalmente dependentes de água para a sua reprodução, tá? Na evolução, a gente já tem o diferencial aqui, tá? Das samambaias e avencas, que são as principais representantes, que são plantas terrestres, porém vivem em lugares úmidos, possuem vasos condutores de seiva, tá? Ou seja, são plantas vasculares, além de possuir um porte maior pelo fato de terem vasos condutores de seiva, tá? Que possibilita a elas uma estrutura de sustentação e absorção. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quais são os vasos condutores de seiva? A gente tem dois. O xilema e o floema. Qual que é a diferença entre eles? O xilema é o vaso condutor de seiva bruta, a gente chama de seiva bruta. Qual que é o sentido? É da raiz para a folha. Então, o xilema sobe e o floema desce. Água e sais minerais que vão da raiz até as folhas, tá? E o floema, que é o outro vaso condutor de seiva, é responsável por transportar a seiva elaborada, ou seja, compostos orgânicos produzidos na folha, tá? Para o restante da planta. Então, o floema vai da folha para o resto da planta e o xilema da raiz até a folha, tá? Bom, outra coisa que nós temos aqui, a estrutura de uma pteridófita, tá? Elas possuem o caule. Esse caule pode ser vertical, pode ser um caule horizontal, pode ser um caule aéreo, tá? Sustenta o corpo do vegetal, realiza o transporte das substâncias entre raízes, folhas, vice-versa, tá? Algumas espécies possuem caules subterrâneos, certo? Que são chamados de rizomas, e outras espécies caules aéreos, que atingem até vários metros de altura. Na verdade, você não vê, né, o caule da samambaia, você só vê as folhas dela balançando, principalmente quando você tá na casa da sua avó e fica aquele vaso de planta balançando na sua cara, tá? Aquilo lá é uma samambaia, muito comum, ok? Bom, o que mais que temos na estrutura delas? Temos as folhas, que são chamadas de folíolos. Nessas folhas tem esporos, que vão fazer parte da reprodução desse tipo de planta. E tem as raízes, a gente chama de raízes radiculares. Qual que é a função da raiz, que não tinha também na briófita? A briófita não tinha raiz, não tinha caule, tinha pequenas folhas que a gente chamava, né, de adaptadas. As raízes são sistemas aqui radiculares, responsáveis por fixação da planta ao substrato, geralmente aquele vaso de xaxim, né, que você usa, que fica pendurado. E também pela absorção de água e nutrientes. As pteridófitas ainda não são 100% evoluídas, portanto, elas não possuem flores, nem frutos e nem sementes, tá? Elas possuem caule, folha e raiz. Esse que é o diferencial, né? Principalmente vasos condutores de seiva, que é o diferencial em relação às briófitas. Bom, falar um pouquinho agora da reprodução. Mas antes de entrar na reprodução, vou definir com vocês o gametófito e o esporófito. A gente está falando bastante deles, falou um pouquinho nas briófitas e agora nós vamos falar de novo, tá? O que é a fase da planta chamada gametófito na reprodução, tá? O gametófito é o que produz os gametas. Ele é responsável pela reprodução sexuada através de gametas, tá? Os gametas são células haploides, ou seja, são células simples, elas não estão combinadas com outro gene, possui apenas um gene.
esse gene vai se fundir com outro no processo de fecundação, dando origem a organismos 2N, que são chamados de organismos diploides, tá? O esporófito, ele está associado aí com a reprodução assexuada. Essas plantinhas, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas possuem as duas formas de reprodução, tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada. E esse processo a gente dá o nome de alternância de gerações, tá? Bom, o esporófito, portanto, é o nome da geração diploide que produz esporos na planta, tá? Os esporos se dividem, o que a mitose faz? A mitose vai fazer um organismo 2N se dividir em duas partes, gerando dois organismos N, dois organismos haploides, tá? Os esporos diferenciam-se de gametas porque não necessitam se infundir ao outro para que possa gerar um novo indivíduo. Portanto, o esporo faz parte da reprodução assexuada, tá? Então, como eu disse para vocês aqui, ó, a reprodução das pteridófitas consiste nos dois processos, tá? Nas briófitas, a gente tem como fase dominante o gametófito, a fase sexuada. Portanto, nas pteridófitas, a fase dominante é o esporófito, ou seja, a parte assexuada, tá? Então, agora eu vou entrar aqui e explicar para vocês como é que é feito, ok? Bom, a fase assexuada ou a fase esporófita já é a própria planta, é aquela folha enorme que você tá vendo dela, tá? Nessa folha, possuem estruturinhas chamadas soros. Esses soros são formados por células que chamam esporângios. Esses esporângios, nesses soros, é o que originam os esporos. Esses esporos se desenvolvem na folha. Quando ficam maduros, eles caem no solo. São lançados pelo ar, transportados pelo vento, caem no solo. E aí, depois que caiu no solo, ele vai originar uma plantinha chamada protalo. O protalo vai dar origem à fase sexuada do processo. O protalo nada mais é do que o gametófito da samambaia, da pteridófita, tá? Dentro do protalo, de uma estrutura, ela parece um coração, tá? Essa célula chamada protalo, ela tem um formato de coração, é bem engraçado. Tem aqui na apostila, tá? É só você observar, aqui tá o protalo na página 25, tá? Dentro do protalo vão se desenvolver os gametas masculinos e gametas femininos. Os gametas masculinos chamados de anterozoides, os gametas femininos de oosferas. A oosfera é fecundada pelo anterozoide e forma o zigoto, tá? Então aqui essa parte da fecundação é a parte sexuada. O zigoto vai se desenvolver e vai formar um novo esporófito, tá? O esporófito já é a pteridófita adulta e aí recomeça o ciclo. Ou seja, uma folha vai produzir soros, que vão produzir esporângios, que vão originar esporos, que vão cair no solo, produzir um protalo e aí o ciclo vai se renovando a cada vez, tá? É dependente da água, é dependente do vento também para o transporte. Tem vasos condutores de seiva, esse que é o grande diferencial, tá? Em relação às briófitas. Então tá aqui, gente, um resumo que eu queria deixar explicadinho para vocês na nossa videoaula de hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima!